Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um dos amados. Nós queremos, nesta oportunidade, compartilhar com os irmãos uma pequena porção da Palavra de Deus. Nós vamos tomar por base o Salmo 91, versículo 1. Amém? Apenas o primeiro versículo deste Salmo que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Repetindo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Este salmo é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia. Ao lado do Salmo 23, é um dos salmos que estão aí na boca e nas estantes, de todo mundo, Todo mundo tem aí uma Bíblia aberta, as pessoas que têm as suas superstições, no Salmo 91, até acreditando que a Bíblia aberta neste Salmo vai lhes proporcionar algum tipo de proteção. É uma crendice, que vem aí se arrastando por gerações. Mas vamos lá, o que importa para a gente aqui? Este Salmo é um Salmo que nos traz uma lição preciosa, E particularmente este versículo fala de coisas muito especiais. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então eu quero tomar apenas 2 pontos aqui para a nossa meditação. Primeiro, o salmista diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Deus tem um esconderijo. Segundo o salmista, ele vislumbra um esconderijo onde pode ser um lugar de habitação para aquele que está descansando à sombra do Onipotente. Ou seja, há um lugar de descanso, há um esconderijo em Deus, preparado para aqueles que creem, para aqueles que confiam nele, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é um lugar de proteção, é um lugar de segurança. Então esse salmo está falando que em Deus há um esconderijo para o ser humano. Aqueles que o servem, aqueles que creem, aqueles que o amam, têm nele um esconderijo, um lugar seguro, um lugar onde ele possa desfrutar de descanso. Agora, um detalhe especial, um detalhe muito relevante aqui é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, aquele que habita neste lugar seguro, neste lugar que lhe propicia segurança, à sombra do Onipotente descansará. Ora, para que alguém seja coberto por uma sombra, esta pessoa tem que estar necessariamente próximo do objeto que lhe proporciona a sombra. Se você quer desfrutar da sombra de uma árvore, você terá que necessariamente se aproximar dela. Assim funciona também na nossa vida com Deus. Se nós queremos desfrutar desta segurança em Deus, de descansar à sua sombra, nós precisamos estar ao alcance desta sombra. E para estarmos ao alcance desta sombra, nós teremos que necessariamente nos aproximar dela. E para nos aproximar da sombra, teremos que nos aproximar de Deus. Para descansarmos à sombra do Altíssimo, precisaremos nos aproximar do Altíssimo. Então, queridos, esta é uma das lições principais que este pequeno versículo nos traz. Há um lugar seguro em Deus, há um lugar de proteção em Deus, mas para que você desfrute dele, para que você esteja neste lugar, você precisará estar próximo, você precisará se aproximar daquele que produz a sombra. Aproxime-se de Deus. Há um chamado na Bíblia, em toda a Bíblia, há um chamamento para que o ser humano se aproxime de Deus. Deus nos chama a estarmos mais perto dele. Tiago diz: achegai-vos a mim.
e eu me achegarei a vós. É o que diz o Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Deus quer colocar você, Deus quer nos colocar num lugar seguro, num lugar de descanso. E, meu amado, o lugar mais seguro do mundo, o lugar que proporciona o maior descanso, o mais profundo descanso para a alma humana, este lugar chama-se o esconderijo do Altíssimo, ou seja, o lugar da presença de Deus. É o lugar que nos faz descansar, é o lugar que nos proporciona paz e alegria. É um lugar em comum. Aproxime-se de Deus e deixe que Ele seja a sombra, deixe que a sua sombra te guarde. Desfrute dessa presença. Não abra mão de estar mais perto daquele que te chamou, daquele que te gerou em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te dê a oportunidade de habitar no esconderijo do Altíssimo e desfrutar do descanso que só Ele tem. Graça e paz. Amém?